dizer difícil e complexa. Por quê? Porque as carnes que eram compradas nos açougues, você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25, eram carnes que haviam muitas das vezes sobrado de festas que eram servidas nos tempos pagãos da época. E olha, para você ter a ideia, era tanta carne, era tanta coisa que às vezes sobrava e não tinha o que fazer, levava para o açougue, chegava lá, o camarada ia comprar. E às vezes não, todas as vezes a carne era sacrificada aos ídolos, era sacrificada. Então era difícil para o irmão chegar no açougue e comprar a carne, e alguém dizia, principalmente aqueles que haviam sido judeus, né, da religião do judaísmo, e dizer assim, não, rapaz, essa carne aí não presta para comer, como é que tu vai comer? E o camarada era um gentil convertido. Então havia uma facção na igreja, daqueles que eram gentios, que havia se convertido ao evangelho, daquelas pessoas que eram judeus e que tinham se convertido ao cristianismo, e de pessoas que eram judaizantes ou de pessoas que estavam ali neófitos na fé. Então havia uma série de dificuldades naquela igreja. Interessante, as reuniões aconteciam nas sinagogas. Foi depois de um decreto que aconteceu por volta do ano, entre o ano de 41 a 49, a gente não consegue cravar, do imperador Cláudio, que quando ele mandou que todas as reuniões, né, de cristãos e de judeus pudesse parar, ser paralisada, de uma certa forma assim, acabar com aquelas reuniões. O que acontece? Áquila e Priscila, que moravam na Itália, vieram até Corinto. Por quê? Por causa de um decreto. Irmão, eu li, reli, trili, quatro li, eu falei, meu Deus do céu, que coisa interessante. Naquele tempo, o decreto do imperador simplesmente mandou fechar os cultos, acabar. Dizer assim, aqui não vai se falar mais de Cristo. Quando você lê um livro do autor chamado Suetônio, é um livro, salvo engano, do 2º século, é a vida dos 12 Césares. Lê lá, você vai perceber que uma das falas desse autor é que por causa de um certo Crestos, e aí parece ser uma curratela, eu acho que fala, né, pastor? Do nome, um desdobramento do nome Cristo. Eu não sei se é assim que a expressão que fala, mas quase como um desdobramento do nome de Cristo, por causa da influência, né, de Crestos. Aí Cláudio colocou um decreto proibindo esse ajuntamento dos cristãos, né, de judeus, para professar a fé em Jesus. Claro, a gente vai perceber que Paulo pregou muito nas sinagogas porque Paulo era judeu. Quando ele chega em Corinto, que ele vai plantar a igreja na cidade de Corinto, ela vai começar na casa de quem? Na casa de Áquila e de Priscila. Então, é por conta desse decreto que vai começar as reuniões nos lares, em casa. Por quê? Porque quando você não tem como evangelizar, você, de forma tradicional, da forma como a gente conhece, a gente precisa se reinventar. Vou citar um exemplo para vocês. Eu morei em Brasília há um tempo e lá o Matos conhece isso aí muito bem. Tem muito prédio, né? Principalmente a Asa Norte e a Asa Sul, que é Brasília. O restante fazem parte do Distrito Federal, são cidades satélites. Mas na Asa Norte e na Asa Sul, o que acontece? Lá você não consegue, por exemplo, fazer um culto ao ar livre. Os administradores não permitem você pegar uma caixinha de som e sair gritando pelas ruas lá. Não funciona, né? O máximo que ainda dá para fazer é uma reunião muito assim, contida, debaixo de alguns blocos, com autorização do síndico, de 50% dos moradores ali, sem que faça barulho, sem que incomode as pessoas. Então, o que eles fizeram no começo dos anos 2000? Eles tiveram que fazer grupos familiares, eles tiveram que fazer células. Detalhe, eu não estou falando isso aqui para que a gente incute, a partir da minha fala, a gente venha fazer isso aqui em Maringá. Não, não é nada disso. Eu estou citando um exemplo que aconteceu lá naquela cidade. Aqui a gente tem toda uma formatação, uma situação para a gente cultuar Deus e evangelizar. Estou falando de lá, daquela situação. Por quê? Porque como é que você vai alcançar uma pessoa que mora num prédio como esse?
Você só consegue alcançar alguém se você for convidado para entrar nesse residencial, nesse prédio. Você tem que conhecer alguém, você tem que, para você adentrar num condomínio fechado, você não entra lá batendo na porta, eu quero visitar e o povo quer evangelizar. Eu vi uma cena muito curiosa lá de um rapaz, trabalhava no Ministério Público, um rapaz solteiro, e ele, assim, chegou um dia, foi pegar uma correspondência, a caixa do correio era do lado da minha, ele pegou a correspondência dele lá, quando ele foi puxar, caiu um folheto. Esse homem ficou tão endemoniado, ele disse assim, quem é esse pessoal que fica colocando esses folhetos aqui, eu vou processar, puxa na câmera. O homem demoniou, o homem endoidou, ficou assim, tão assim fora de si que eu fiquei espantado, brigou lá com o porteiro, pediu para puxar nas câmeras, por quê? Porque ele não aceitava, ele gritava, esbravejava, dizia, eu sou agnóstico, eu não gosto desses crentes, esse pessoal vem aqui e coloca panfleto. Então, ali há uma dificuldade muito grande, né? Fechando um parênteses dessa história que eu passei para os irmãos, nós estamos então diante de uma igreja que tinha várias dificuldades, né? Dificuldades, por exemplo, de ordem sexual, né? Irmãos, só para vocês terem ideia, nessa igreja, o enteado e a madrasta viviam juntos. Ninguém sabe se o marido tinha morrido e eles estavam vivendo maritalmente. E parece que a igreja tinha fechado os olhos para essa situação. Quando as reuniões passaram a ser nos lares, ela perde um enfoque litúrgico. Por quê? Porque quando você ia num culto na sinagoga, o que acontecia? Lá tinha uma liturgia. Lembra de Jesus em Lucas capítulo de número 4, quando ele vai abrir a Bíblia para ler aquela passagem que está se cumprindo no momento em que ele lê, porque ele fala assim, e hoje se cumpre o que foi dito pelo profeta. Havia todo um ordenamento dentro da liturgia que havia na sinagoga. Quando você passa aí para casa, começa a acontecer alguns movimentos. A gente precisa entender que havia pelo menos duas grandes heresias já no tempo de Jesus. A primeira era o docetismo, que vem antes do gnosticismo. O docetismo era a doutrina que pregava a divisão, né, do corpo e da alma. Dizendo que o corpo de um todo era mau e a alma era boa, que o espírito era bom. Então, havia uma disparidade, algo muito forte nessa questão dessa doutrina que chegava com muita força para ludibriar a cabeça das pessoas que estavam ali. As artes mágicas, o misticismo era muito forte também em cidades como Corinto, Éfeso, Tessalônica, em Colossos, nas cidades e principalmente também depois nas cidades da Ásia Menor, que hoje é conhecido como Turquia. Uma outra heresia muito forte que tinha lá era o gnosticismo, né? A tal da gnose, de um conhecimento. Então, você precisa entender que essa igreja estava plantada dentro de um contexto em que a cidade era totalmente dominada pela idolatria, era totalmente dominada pelo culto ao imperador, era totalmente dominada pelos demônios. É isso mesmo, meu irmão, dominada pelos demônios. Uma cidade, você imagina você cair dentro de Corinto num dia de festa. O que as pessoas afluíam para lá. É por isso que Deus levanta Paulo no meio desse turbilhão. E quando Paulo planta essa igreja, ele está dizendo aqui, a partir de hoje, o evangelho entra dentro dessa cidade. É no meio do caos, é no meio da tempestade que hoje Jesus entra dentro dessa cidade para salvar vidas aqui. E Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Cláudio colocando o decreto e expulsando vários crentes e proibindo as suas reuniões, o que vai acontecer? Eles vão sair de Roma, vão para Corinto, mas lá em Corinto a obra vai continuar porque o dono da obra é Deus. O dono da obra é Deus. O dono da obra, o dono dessa obra aqui é Deus, não é o homem. Então, quando Áquila e Priscila pisam o pé na cidade de Corinto, e quando Paulo vem lá de Atenas, vem porque ele está
em viagem missionária, quando ele chega naquela cidade que ele vai passar quase 2 anos, ele vai levantar uma igreja que não vai se calar e vai pregar o evangelho. Só que eu acho interessante que, passado alguns anos, essa igreja entra em conflito, entra em todas essas dificuldades que eu falei, e alguém vai chegar em Paulo, amigos de confiança, capítulo 1 de 1 Coríntios, e ele vai dizer, olha, a igreja lá está com dificuldade. Aí Paulo escreve uma carta, 1 Coríntios 5. Essa carta ninguém sabe onde foi parar, se perdeu, se alguém leu, onde foi parar. Aí Paulo escreve a carta de 1 aos Coríntios. Se você for estudar a fundo, você vai perceber que era para ser 3 cartas. Mas agora ele escreve essa primeira carta e ele vai pontuando todas as dificuldades que ele ouve falar da igreja, porque ele não está lá mais presente. E o que ele vai fazer? Ele vai chegar no ponto alto, que depois dele solucionar cada problema que ele ouviu falar por causa das testemunhas oculares, ele vai chegar num ponto alto de falar sobre os dons espirituais. Se ele vai trabalhar até o capítulo de número 12, até o capítulo de número 11, sobre uma questão de padrão de ética cristã, de padrão moral dos cristãos, a partir do capítulo de número 11, ele vai agora colocar o enfoque na parte mais espiritual para aqueles irmãos. No capítulo 11 nós temos a instituição da ceia do Senhor. No capítulo de número 12, ele vai falar dos dons espirituais. Ele vai dizer para eles, irmãos, vocês precisam voltar a serem espirituais. Vocês estão muito carnais, vocês estão vivendo a vida da forma como vocês acham que devem ser vivida. Vocês trocaram a liturgia de vocês por movimentos, por situações de invenção humana. É por isso que ele chega aos Coríntios e diz, eu não vim a vocês com conhecimento humano, eu vim a vocês com palavra de sabedoria, com a palavra de Deus, para quebrar todos esses invencionismos. Meus amados irmãos, esses movimentos que acontecem hoje aqui no Brasil, principalmente por causa do advento da terceira onda do pentecostalismo, chamada de neopentecostalismo, a partir da década de 70, e você vai perceber muito forte isso entre a década de 90 e 2000, todos esses movimentos que aconteceram em diversas denominações que não têm eira e nem beira, são movimentos que saíram da Bíblia e que saíram da Bíblia de partes isoladas, porque se ignorou o contexto, se ignorou aquilo que de fato a Bíblia Sagrada falava. Mas nós que permanecemos na palavra, que gostamos de estudar a palavra de Deus, que estamos nessa quantidade aqui nessa manhã, saímos do nosso conforto, nós viemos para receber uma palavra de Deus, uma palavra que transforma. E quando a gente ler a Bíblia, essa palavra transforma a nossa vida, ela transforma a nossa conduta de vida, ela não deixa espaço para que a gente venha inventar moda, não venha colocar chifre em cabeça de cavalo, num português bem claro. A palavra de Deus, ela nos direciona, ela diz para nós, a gente tem um comportamento, nós devemos seguir esse comportamento, e esse comportamento deve agradar a Deus. Eu não posso simplesmente ficar aquém da palavra do Senhor. Porque quando eu fico aquém da palavra de Deus, quando eu não consigo compreender o que a palavra de Deus quer me ler, quer falar comigo, quer me prescrutar, aí nós damos lugar às falácias, às filosofias humanas, às filosofias que não são de proveito algum. Aí Paulo vai chamar a atenção dos coríntios para algo espiritual. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeiro, eu não quero que vocês sejam ignorantes aos dons espirituais, porque vocês estão se reunindo e cada um quer profetizar mais do que o outro. Cada um vai falando em língua e ninguém entende nada. Havia uma desordem no culto. Havia uma desordem no culto. Pense aí, irmão, você, aqui no culto de domingo à noite, o que vai acontecer se Jesus não voltar? Aí o pastor Jackson começa o culto, os irmãos cantam um hino, aí alguém aí começa a profetizar, um dali, um daculá, o povo fica perdido, porque a liturgia que está acontecendo aqui
ela vai ser interrompida, porque um grupeto está ali no canto, um outro está ali, e detalhe, dentro desses grupetos, uns falavam que era de Pedro, outros de Apolo, outros, e rapaz, eu acho que os mais perigosos é aqueles que falavam, eu sou de Cristo, né? Mas no meio daquele turbilhão inteiro, havia um remanescente fiel. Havia um remanescente que acreditava nas palavras do apóstolo Paulo. Havia um remanescente que não se contaminava com com toda aquela situação que acontecia na igreja. E Paulo precisou intervir. E o Espírito Santo de Deus, através da vida de Paulo, interviu naquela igreja quando ele escreveu essa carta. E aí ele vai dizer, olha, eu preciso que vocês compreendam a respeito dos dons. E aí é que entra a nossa aula. Aí é que entra o ponto central, apresentar os dons de elocução. Ele precisa verbalizar isso. Ele precisa dizer, olha, existe o dom de profecia, existe o dom de variedade de línguas e existe o dom de interpretação de línguas. O que vocês estão fazendo é que, se a profecia é um dom em que quando eu falo, você me compreende porque eu estou falando no nosso idioma, a variedade de línguas, ela vai ser um dom em que a pessoa vai falar, mas só ela vai ser edificada. Se eu começar a falar em mistério aqui, ninguém vai entender. Só vai entender se houver um intérprete. Então não adianta vocês estarem num culto falando um mais do que o outro, em línguas mais do o grupo A quer falar em línguas mais do que o grupo B, se não houver interpretação. Havia uma desordem, havia uma bagunça. Deus queria usar? Sim, queria usar, mas as pessoas estavam fazendo situações que não eram as quais estava já preconizada, ensinada pela doutrina do Senhor. Aí é que há dificuldade muito grande. Então, o que Paulo vai fazer? Ele vai listar. Olha, tem 3 dons de elocução aqui. O primeiro é a profecia, o segundo é a variedade de línguas, o terceiro é a interpretação. E qual é o propósito deles? Vocês sabem qual é o propósito com os quais vocês dizem que tem esses dons aí? Você sabe qual é o propósito? Ele vai dizer, para edificar, exortar e consolar. Se a profecia tem essa tríade, se a profecia tem essa trinca, esse tripé de dizer que edifica, exorta e consola, quando eu falo em línguas e há interpretação, ela também vai estar numa equivalência de profecia, porque vai edificar a igreja. Eu sei que a igreja somos nós, mas Paulo está se referindo a pessoas dentro dos tempos. E quando nós falamos em língua glossolalia, essa glossolalia é a edificação nossa própria. Quando eu falo a outros e há uma interpretação, ela vai edificar a igreja do Senhor. E o que essa igreja precisava era essas 3 coisas: ser exortada, ser edificada e ser consolada pela palavra do Senhor. Se os irmãos estão conseguindo compreender a gravidade da situação, os irmãos estão conseguindo compreender que o apóstolo Paulo, como quase como que um pastor presidente, teve dificuldade para ajudar uma igreja como essa, uma igreja problemática, uma igreja de pessoas que queriam ser profeta. E isso não é muito diferente de hoje em dia, de algumas denominações onde os profetas dominam a igreja, onde alguma coisa vai acontecer só se a profetisa falar, onde os irmãos vão se reunir na casa da fulana ou do ciclano, porque lá ele tem uma palavra de Deus. Aí eu gosto quando o autor coloca aqui, que profetizar não é desejar uma bênção para a pessoa, que ela seja feliz, que vai dar tudo certo para ela. Profetizar não tem nada a ver com isso. Profetizar é você entregar a palavra rema de Deus quando ele coloca no teu coração. E a palavra do Senhor, meu amado irmão, quando ela era colocada no coração de um profeta no Antigo Testamento, muitas das vezes, e quase todas as vezes, você vai perceber que eram palavras que iam contra o comportamento moral do povo. Estude os profetas maiores e menores e você vai ver que a vida deles não foi fácil.
É muito fácil chegar num programa de televisão e dizer, eu sou profeta, e começar a profetizar. Você vai ser próspero, você vai ganhar um carro, você vai fazer isso, você é filho de Deus, você não pode sofrer, você não pode ficar doente. É muito fácil fazer isso. Difícil é você permanecer na presença de Deus, pregando a palavra de Deus. Os ataques de Satanás são muito grandes. E essa turma tem ludibriado, esse grupeto, que isso fique registrado, esses filhos do diabo têm deturpado a mentalidade de muitos crentes fracos. Mas são fracos porque não leem a Bíblia, são fracos porque não estudam a palavra, são fracos porque eles simplesmente colocam a Bíblia de canto, de escanteio, porque não tem experiência com o Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem experiência com o Espírito Santo de Deus, não é uma igreja que deixa ser enganada pelo diabo. Se eu e você temos experiências com Deus, experiências fortes, experiências que advêm da palavra de Deus, da doutrina em que o Espírito Santo de Deus inspirou homens e mulheres, homens de Deus, a escreverem estes livros. Então, meu amado irmão, nós estamos no caminho certo quando nós lemos a palavra do Senhor, quando temos intimidade com Ele, quando usamos o dom, o presente, a dádiva que Deus nos deu. Há um presente de Deus para nós. Há um dom, há uma dádiva que Ele está dando à igreja. E Ele quer que a igreja utilize esses dons para exortar, edificar e consolar a igreja do Senhor. Você é canal de bênção. Você precisa continuar sendo instrumento na presença de Deus, porque Deus quer usar você para a tua família, Deus quer usar você para os teus vizinhos, Deus quer usar você lá na tua rua, no teu trabalho, Deus quer usar a tua instrumentalidade. Isso aqui, irmão, e pneumatologia é uma doutrina que nós pentecostais não podemos simplesmente pegar e esquecer. Nunca se houve tanto embate contra a doutrina pentecostal. Nós estamos há mais de 100 anos no Brasil. Então, quando alguém bonitinho, engomado no YouTube, começar a falar contra a doutrina pentecostal, não acredite. Ele pode ser teólogo, ele pode ser arqueólogo, ele pode ser sociólogo, antropólogo, psicólogo, o que for. Acredite na palavra de Deus. Acredite naquilo que foi escrito. Nós não podemos suplantar a doutrina que nós aprendemos. Irmão, se o Espírito Santo de Deus sair da igreja de Maringá, a igreja de Maringá acabou. Se o Espírito Santo de Deus sair dessa igreja, essa igreja está morta. E a pior coisa do mundo é um pregador pregar para uma igreja morta. Olhe para o exemplo da igreja de Sardes. Quem falou não fui eu, quem falou não foi Paulo, quem falou não foi Pedro, quem falou foi Jesus, que deu a revelação para João, para dizer para os irmãos que moravam na cidade de Sardes: vocês são uma igreja morta. É muito fácil pegar e dizer, sou sensacionista, glossolalia, xenolalia, xenoglossa, esse negócio de glossa, e que glossa é língua, e lalim é falar, então falar em línguas, esse negócio só ficou lá em Atos 2, só ficou lá em Atos 18, só ficou lá para os irmãos de Atos, isso não existe mais. A Assembleia de Deus no Brasil e em qualquer parte do mundo só chegou aonde chegou pelo poder do Espírito Santo. E detalhe, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma pomba branca, o Espírito Santo ele não é um vulto, um fantasma, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, e as pessoas não conseguem assimilar isso porque tem dificuldade, e quanto mais você não tem intimidade, não tem relacionamento, você não conhece. E aí Paulo vai bater colocado nesses irmãos.
e vai dizer para vocês: vocês precisam procurar com zelo os dons espirituais. Vocês precisam profetizar, sim. Vocês precisam falar em línguas estranhas, sim. Vocês precisam interpretar línguas estranhas, sim. Vocês precisam ter ordem e decência no culto. Vocês precisam deixar Deus usar vocês, mas de maneira ordeira. Não com movimentos que vocês aprenderam. E sabe por que Paulo fala assim? Porque ele sabia que naquela igreja havia pessoas que tinham vindo do paganismo e por qualquer coisa eles se ludibriavam. Por qualquer coisa ele simplesmente já deixava o seu comportamento moral. Ele estava falando para pessoas que tinham vindo de uma vida pregressa, de pessoas que eram dadas ao vinho, que agora tinham se convertido, eram novos convertidos. A carta de Paulo serve também como um discipulado, de você falar assim: olha, volta ao primeiro amor, volta às primeiras práticas, da forma que eu plantei a igreja lá, e que Deus me deu a palavra, sigam o que a palavra de Deus está falando. Quando eu começo a fazer modismos, quando eu começo simplesmente a começar a construir situações em que a Bíblia, quando a palavra de Deus, ela não está dizendo, eu estou construindo uma heresia na cabeça dos irmãos. E Paulo vem contra esse grupo. E Paulo vem contra esse povo que estava fazendo uma bagunça na igreja. Nós não vamos permitir que o diabo venha cirandar no nosso meio. Nós não podemos permitir que o movimento pentecostal, em que o Senhor abrasou o coração de Daniel Berg e Gunavingre, que fundaram a Assembleia de Deus mais de 100 anos atrás, não pode morrer por causa do invencionismo da cabeça dos seres humanos. E aí você vai perceber o que é o dom de profecia. Qual é a importância, qual é a relevância do dom de profecia? Paulo primeiro exortou a buscar. Segundo, esse dom é para edificação, é para exortação, é para consolo. E esse dom ainda está em voga, em prática no nosso dia. Mas por conta de que essa turma fazia uma bagunça, ele precisou trazer uma palavra de direcionamento para aquela igreja. Converse com o nosso vice-presidente e você vai perceber que um dos grandes desafios de ser pastor é quando você tem que recomeçar. Não é, pastor Jacques? Porque às vezes o começo é mais fácil. Eu já vi o meu irmão lá em Porto Velho, um pastor simplesmente levantou e cobriu a igreja e disse aqui, ó, começou do zero, só ele e a esposa, no chão lá de barro, e aí colocou janela, porta, começou a evangelizar o povo. O começo é mais fácil do que um recomeço. Você imagina, meus amados irmãos, toda essa igreja, a maioria do povo que congregava naquela igreja, agora estava com modismos, estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E aí ele vem e entra com a palavra. Qual é o propósito da profecia? Ela é a edificação do crente. É permitir aí, ó, a líderes permitindo que as suas igrejas sejam guiadas por supostos profetas. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. O profeta que profetiza algo que não vem de Deus, ele erra. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante. O propósito do dom de profecia, já falei, edificar, exortar e consolar. Ponto 2, variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é a habilidade de falar em língua que o próprio falante não entende. Mas para que fim? Qual é a finalidade? Para louvor, para oração e para a transmissão da mensagem divina. Variedade de língua vem de 2 termos no grego. Primeiro, gené, e depois glosson, ou glossa. Né? Variedade, gêneros de línguas. Muitas das vezes, meu amado irmão, eu não entendo a minha língua, a língua estranha que eu estou falando, mas ela está me edificando. É por isso que ele vai completar com outro dom que vai falar sobre a interpretação. Porque quando ela é falada à igreja, ela precisa ter uma interpretação. Ela precisa edificar as pessoas que estão ali.
te ouvindo. As pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor. Então, ele coloca aqui o dom, primeiro, de variedade de línguas. Então, nós temos a possibilidade de termos esse dom para edificação própria. Não só o dom de línguas, como a gente viu lá em Atos no capítulo 2, a gente vê lá em Atos no capítulo de número 2. E eu acho muito interessante que em Atos no capítulo 2, os discípulos, os apóstolos, quase 120 pessoas que estavam ali congregadas no cenáculo, receberam o batismo com o Espírito Santo com a evidência no falar em línguas, ou seja, a glossolalia. No versículo 6, vai acontecer um fenômeno, uma fenomenologia advinda do dom que Deus deu. Qual foi? É aquilo que os teólogos neotestamentários falam de xenolalia. O que é isso? Xeno é estrangeiro. Xeno é estranho. Aí eles vão falar em idiomas. O que vai acontecer é que aqueles discípulos, quando eles saíram porta fora, Deus os usou no idioma daquelas 17 nações que estavam representadas e eles conseguiam entender o que os discípulos estavam falando. Então, além deles receberem o batismo, além deles receberem a evidência do batismo, que é o falar em línguas, eles então vão falar também, em específico, em Atos do capítulo 2, versículo 6, no idioma que aquelas pessoas que estavam aglomeradas, juntas, estavam espalhadas de 17 nações, eles vão ouvir. O egípcio ouvia na sua própria língua. O cita, o bárbaro, ouvia na sua própria língua. Só que aqui Paulo está falando do dom de variedade de línguas. Se você entende que alguma pessoa, ou já conversou com você, que ela fala em línguas e parece ser alguma coisa repetida, busque o dom de variedade de línguas. Essa variedade de línguas é de consenso dos estudantes da Bíblia, de teólogos que se assemelham a línguas celestiais, porque a gente não consegue compreender, mas quando oramos é para louvor, para adoração e edificação nossa. Então Paulo está falando isso. Paulo disse que ele falava mais em línguas do que os próprios irmãos. É porque ele está orientando aqueles irmãos a eles falarem para edificação própria, para buscar um dom de variedade de línguas para sua edificação. E quando no culto acontecesse algo de uma manifestação maior, que houvesse intérprete. E isso acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas, eu já vi várias vezes, é tomada em línguas estranhas, e alguém se levanta, interpreta, e Deus fala e edifica a igreja. São dons. Esses dons precisam continuar acontecendo. Esses dons precisam continuar. A gente precisa continuar visualizando, vendo, sendo o canal desses dons. E parece que muitas coisas têm se perdido. E outras coisas têm se deturpado. E isso é um perigo. Estamos diante de um desafio. Por quê? Porque hoje a internet não tem fronteiras. Não há barreiras. As mídias não têm como você frenar o conteúdo que é jogado lá. O conteúdo que alguém pode isolar e jogar de qualquer maneira. Nós precisamos ter filtro. Lembra do filtro de barro lá da tua casa? Eu lembro do filtro de barro lá da casa da minha avó, que eu tinha que pegar uma água, jogar na parte de cima e aquele filtro filtrar as impurezas para tentar tomar uma água melhor. É isso que está acontecendo. Estão jorrando todo tipo de doutrina, YouTube afora, Twitter afora, a mídia afora. Precisamos ter filtro e o nosso maior filtro é a palavra de Deus. Ela não nos deixa enganar. Pois não.
eu acho que a fala é muito propícia. Realmente, falar em língua é uma coisa, você ter a variedade é outra. E há uma edificação para a nossa vida. Irmão, eu estou enjoado com esse povo que tem batido contra a doutrina pentecostal. Olha, irmão, essa turma não é de hoje. Esse pessoal que vem falando que esse movimento vai cessar, vai acabar, não é de hoje. Há um grupeto dizendo que a nossa doutrina não vai adiante. Mas eu digo que vai, porque o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. E não digo nem só o pecado. Deus não nos chamou para sermos espectadores. Eu venho para a igreja e simplesmente assisto o culto. Eu venho para a igreja e simplesmente me emociono. Não é emocionar, é sentir o Espírito Santo de Deus na tua vida. É glorificar a Deus, é dar aleluia, é levantar a mão, é sentir, é você cultuar. É você trazer alguma coisa para o Senhor. O teu culto é o culto de Abel ou é o culto de Caim? O que é que você tem trago para os cultos? O culto é individual. O culto é teu, o culto é racional, o culto é para Deus. Eu preciso me derramar diante do Senhor. Eu não posso simplesmente chegar, irmão do céu, tem gente que fica com o olho estatalado no culto o tempo inteiro. Ele não consegue fechar o olho da glória a Deus. E da aleluia, de chorar, de gemer, de se contrair. Ele fica o tempo, 2 horas e meia de culto, irmão. O camarada está lá, ó, com o olho de jabuticaba. Ele parece assim que está aquém da situação. O Espírito Santo está no nosso meio, irmão. Jesus está dentro de nós. E a gente vem, irmão, nós estamos vindo aqui para esse ajuntamento aqui de manhã, é para adorar a Deus, é para aprender a sua palavra. É para sairmos aqui mais enriquecidos da palavra de Deus. Irmãos, olha o que está acontecendo hoje. É decreto em cima de decreto. Qualquer coisa, fecha igreja, fecha igreja. Eles estão querendo colocar uma mordaça, mas não vão conseguir. Nós não podemos nos render a isso. É difícil. Eu não queria, meu Deus do céu. Graças a Deus eu só oro, mas eu não estou na pele do pastor Antônio, do pastor Jacques, porque eles sabem da dificuldade. Quem está dirigindo congregações sabe da dificuldade, sabe da luta que está sendo. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades e todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, a partir do versículo 10. O irmão lá queria falar. Senhor?
Isso é verdade. O que a irmã falou sobre a oração, todos os depoimentos aqui, é um conjunto de realidades, né? Para encerrar, interpretação de línguas, hermeneia glosson. Hermeneia, o termo é no grego, é hermenêutica, interpretar. Então, Thomas Hoover ensina que interpretação das línguas e a habilidade de interpretar o próprio vernáculo, aquilo que foi pronunciado em línguas. Há uma diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. Embora haja semelhança, mas são distintos. Se profecia, você fala o vernáculo no idioma e as pessoas entendem. Na interpretação, você precisa de alguém, obviamente, que interprete uma língua para que o público seja edificado. Do contrário, nós não vamos entender absolutamente nada. Se um não cristão chegasse numa reunião das casas, nas igrejas que foram instaladas nas casas dos irmãos naquela época, e todo mundo estivesse falando em língua estranha, ele jamais entenderia. É por isso que Paulo orienta, né? Se você for falar em línguas, fale com você mesmo, né? Aí alguém usa isso para dizer que a gente não pode falar em línguas aqui na igreja porque vai atrapalhar, mas aqui é uma realidade diferente, né? Eles atrapalhavam mesmo, demasiadamente, se reuniam em grupos e começavam a falar em línguas estranhas mais do que o outro. Aqui há uma coletividade, há uma ordem, e Paulo tenta instituir essa ordem. E é por isso que ele fala desses dons. Vocês precisam buscar o dom de profecia, de variedade de línguas, de interpretação de línguas. Com que propósito? Com o propósito de edificação. Ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser repreendido, mas está implícito aqui. Quando a profecia vem, ela vem para edificar, consolar e exortar. Quando alguém fala em línguas e alguém interpreta, ela vem para a edificação da igreja. E Paulo está orientando os irmãos assim fazer. Então, meus amados irmãos, nós estamos fechando aqui a nossa aula aqui essa manhã, entendendo que a natureza encarnacional dos dons e toda a sua beleza, ela desempenha um papel fundamental em nós enquanto igreja, igreja orgânica, igreja do Senhor, igreja invisível, igreja a noiva do Cordeiro. Nós precisamos compreender a atualidade dos dons. O movimento pentecostal ele não pode morrer por causa de meia dúzia de palavras, porque uma linha sectária diz que esse movimento vai passar, que esse movimento vai cair por terra. Meus amados irmãos, eu tive um professor que falava bem assim, que a igreja sempre viveu no banco dos réus, mas nunca sucumbiu, porque o seu advogado é Jesus Cristo de Nazaré. Com a permissão do pastor, eu quero pedir que os irmãos fiquem em pé essa manhã, e eu quero fazer uma oração aqui. Meus amados irmãos, estamos diante de um desafio. E o nosso desafio, meus amados irmãos, é não deixar morrer a semente do Evangelho. Antes ela precisa germinar, ela precisa fazer com que cresça. O nosso solo precisa ser produtivo. Saia daqui essa manhã com isso na cabeça. Saia daqui nessa manhã dizendo, eu preciso dos dons espirituais, como o irmão falou. Eu preciso orar mais, como a irmã falou. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, onde a nossa família, a nossa igreja está sendo atacada. Estão querendo amordaçar, fechar, calar a igreja. Estão querendo passar como um rolo compressor em cima da igreja. Você não pode permitir que o diabo venha passar como um rolo compressor em cima de você. Não permita isso. Se utilize dos dons espirituais. Deixa Deus te usar num culto. Venha essa noite para o culto desejoso de buscar o batismo com o Espírito Santo, de buscar os dons espirituais, de voltar ao primeiro amor. Sabe por que tem muita gente que nem busca mais? Porque, que nem o pregador falou, está no 15º amor, está afastado, está longe.
se deserdou da presença do Senhor, mas a Bíblia não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. É a palavra de Deus que conforta, que exorta, que edifica. É a palavra de Deus que transforma. A igreja de Maringá não vai morrer. A igreja de Maringá não vai morrer, não vai sucumbir a decretos. A igreja de Maringá vai crescer. A Assembleia de Deus em Maringá, ela vai produzir frutos. Você, meu amado irmão, é vara, e a tua vara está ligada na videira verdadeira. Não desista, meu irmão, não desista. Jesus te trouxe essa manhã aqui na igreja, aqui na escola dominical, foi para falar contigo. Você deixou a tua cama, você deixou o teu café da manhã, você deixou a tua casa para revisitar você, para dizer, lembra daquele tempo, da década de 90, agora você pode fazer da década de 90 o 2021 na tua vida. A palavra de Deus ainda é a mesma, meu amado. O Espírito Santo é o mesmo. Ele precisa preencher, dominar. Nós precisamos nos entregar de corpo e alma ao Espírito Santo de Deus, a essa pessoa da Trindade, ao Consolador. Aleluia. Feche teus olhos e eu vou orar aqui essa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos diante de uma igreja sólida. Nós estamos diante de uma igreja, meu Deus, plantada numa cidade, meu Deus, que ainda que haja, meu Deus, movimentos contrários, dizendo que não vai, dizendo que não vai para frente. Essa igreja é uma igreja sólida, uma igreja que tem um Espírito Santo de Deus, uma igreja que não desaprendeu a falar em língua estranha, uma igreja que não desaprendeu a profetizar, uma igreja que não desaprendeu, meu Deus, a utilizar os dons espirituais. Eu estou vendo pessoas chorando aqui essa manhã. Sabe o que é isso, Senhor? É o teu Espírito, é o teu Espírito Santo que está entrando nessa vida agora, que está fazendo ele lembrar que quando ele chegava na igreja, ele orava, ele chorava, ele glorificava, ele bendizia, e o teu Espírito Santo vinha. Eu estou falando a uma igreja de pessoas maduras. Aqui tem pastores, tem homens de Deus com experiência, que tem um passado, que tem uma história. Senhor amado, protege a nossa igreja, guarda a nossa igreja. Senhor, distribui dons espirituais aqui essa manhã. Eu não posso, Senhor, ser um sensacionista, pegar o movimento pentecostal e jogar, suplantar a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Espírito Santo, Tu és o Consolador, Tu foi deixado, Tu foi enviado. Jesus falou, eu vou subir à destra de Deus, para a destra de Deus Pai. Eu vou subir, eu vou assentar ao lado de Deus, mas eu vou enviar para eles o Consolador. Aleluia, que estará com eles no momento difícil. As portas do inferno não podem e não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus de Nazaré coloca a vontade de dar glória, de dar aleluia, de falar em línguas para a edificação, Senhor, do cidadão, do sujeito. Meu Pai amado, quebra as amarras, meu Deus, todos os conceitos, meu Pai querido, que deturpam a Tua palavra, todo o invencionismo da cabeça humana, tudo aquilo que está sendo jorrado internet abaixo, goela abaixo, Jesus destrói pelo poder da Tua palavra. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um vulto, não é um fantasma. O Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa, é uma pessoa. Araia mandorobiachubricandaramanai. Eu amo falar em mistério. Esse crente gosta de falar em mistério. Aviva a tua igreja, aviva a tua igreja. O diabo não vai vencer essa igreja, ele é um derrotado. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Eu estou orando com uma juventude avivada, eu estou orando com umas irmãs cheias do Espírito Santo. Nós temos pastores cheios do Espírito Santo nesse altar, temos
os professores tomados pela graça de Deus. O movimento pentecostal não vai morrer. O movimento pentecostal não vai morrer. A Assembleia de Deus vai continuar até a volta de Jesus. Jesus, toma esse crente agora. Toma esse crente agora. Produz uma alegria nele. Ah, meu Pai amado, anasaporeu é o termo grego para colocar fogo. Põe fogo nesse crente. Acende uma fogueira no coração desse crente. Acende uma labareda no coração desse crente, para que ele possa continuar evangelizando, orando, vindo no culto. Jesus, eu não quero morrer na minha casa enfurnado, sem o culto coletivo. Pai querido, sem o ajuntamento coletivo. Estão querendo amordaçar a igreja. Tenha misericórdia. A igreja não é o único local de transmissão de vírus, não. Há uma hipocrisia instalada no governo, na sociedade, mas o teu sangue tem poder. O teu sangue tem poder. Acende uma fogueira aqui essa manhã. Jesus de Nazaré, visita esse crente em lágrimas agora. Eu sinto uma graça aqui essa manhã, porque a tua palavra foi pregada. Protege a nossa igreja do coronavírus. Protege a nossa igreja, meu Deus querido, desse vírus letal. Senhor, nos faz, Senhor, aí é uma experiência maior contigo aqui essa manhã. Uracalamandarai, renova esse crente aqui essa manhã, que ele volte para casa falando em mistério. Senhor, edifica a tua igreja, exorta a tua igreja, consola a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor se faz presente nesta manhã em nosso meio. Ele sempre esteve conosco, aleluia. Que o Espírito Santo possa abençoar a cada um com os dons espirituais nesta manhã, aleluia. Busque com amor, busque com afinco os dons espirituais. O Senhor está aí para renovar. Esses dons não são para engrandecer a nossa vida, não, mas é para a edificação da igreja, é para que nós sejamos impulsionados a ganhar almas para o Senhor Jesus, aleluia. E sentimos isso que estamos sentindo, a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, ao professor evangelista irmão Melquisedeque nesta manhã, que foi usado por Deus para nos trazer este ensinamento. Vamos ouvir as crianças nessa manhã. O Jardim de Infância estará fazendo uma apresentação. Aleluia. Traga os seus filhos, os irmãos que conhecem outros irmãos que estão com as crianças, que estão em dúvida em trazer. Convide eles para estar participando da Escola Bíblica Dominical, que eles possam desde pequeno já aprender e logo ser alcançado com os dons espirituais. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Vamos chamar aqui também o primário e os juniores. Todos juntos irão fazer uma apresentação. Que maravilha, lindo está a classe de nossas crianças, né? Que Jesus continue abençoando a cada um deles, que aprendam e executem aquilo que estão aprendendo também. Minha mãe é como Sara. Quando ela me viu pela primeira vez, seu sorriso foi de orelha a orelha. Ela me esperou e orou por mim. A minha mãe é como Joquebede. Sempre que algo ruim me cerca, ela busca a Deus solução para me livrar de todo o mal. Sua oração e cuidado por mim formam uma proteção. Minha mãe é como Ana. Ela orou por mim antes mesmo de eu nascer e me entregou a Deus para que eu pudesse viver os planos dele. A minha mãe é como Maria. Eu não fui planejada por ela, mas estava nos planos de Deus. Seu amor por mim é incondicional. Eu sou uma bênção na vida dela. A minha mãe é como Sunamita. Gosta de ajudar e de fazer o bem para aqueles que têm a Deus. Por isso, Deus abençoa nossa família, casa e nossa família. Maravilha, né, meus irmãos? A classe de jovens, esteja em pés. Glória a Deus. Deus continua abençoando os jovens, né, que fazem essa lição juntamente com os adultos nesse trimestre e está sendo uma bênção, né? Deus continua abençoando os professores e toda a juventude. Convido o pastor Jackson para fazer a finalização. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que maravilha, né? Só temos motivos para agradecer a Deus, como Deus tem trabalhado em nosso meio, como o Senhor tem nos abençoado, tem prosperado aqui todos os departamentos da nossa igreja, em especial a Escola Bíblica Dominical. Eu estava refletindo ali enquanto o irmão Melquisedeque estava ministrando, que avivamento começa justamente em momentos como esse, de estudo da palavra de Deus. São esses momentos que a palavra nos confronta, que a palavra de Deus nos exorta, que ocorre em nós o despertamento para buscarmos de Deus mais vida espiritual. O Senhor trabalha nas nossas vidas através da palavra e nós nos colocamos na posição correta, que é do verdadeiro adorador buscando a unção do Espírito, os dons do Espírito, a capacitação e sermos varas frutíferas na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Muito feliz de ver aqui a quantidade de crianças, parabenizar aos pais que têm trazido, que têm tido essa preocupação de ensinar o menino, a menina no caminho que deve de andar, parabenizar os professores que têm se dedicado a esse trabalho que não é fácil, que Deus abençoe e continue vos usando. Também louvar a Deus pela vida da juventude, os adolescentes e também pela nossa classe aqui dos adultos, que está uma bênção. Meus irmãos, hoje à noite, às 19 horas, um grande culto de adoração e glorificação ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
e estamos em um projeto de oração. E à noite vamos passar os detalhes aos irmãos, que vamos essa semana tirar uma semana de oração. Semana que vem é o nosso culto de Santa Ceia, e nada melhor do que nos prepararmos em oração para participarmos do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então venham todos, e hoje à noite estaremos passando os avisos da nossa semana de oração. Vamos estar em pé neste momento, agradecer a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por esse momento tão especial que o Senhor reservou para nós estudarmos, aprendermos e meditarmos na tua palavra. Capacita cada aluno dessa escola bíblica dominical para colocar em prática aquilo que aprendemos nesta manhã, Senhor. Que não sejamos ouvintes esquecidos, mas ouvintes que cumprem a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada aluno dessa escola bíblica dominical. Nos dê um dia de paz, um dia de bênção. Continua livrando, guardando a tua igreja, Senhor. Que essa noite venhamos ser visitados por ti aqui no culto. Fala conosco, manifesta em nosso meio. Salva as almas, ó Pai, cura os enfermos. Batiza com teu Espírito Santo, Senhor. É o nosso pedido e a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizemos, e se Deus é por nós, ninguém. Amém, Jesus.
Chegou em casa? Conte com a solução super compacta que higieniza e esteriliza o que você precisa de um Gente, Pai Senhor, vamos fazer uma oração pra gente começar? Vamos fazer uma oração aí? Vamos ficar em pé pra gente fazer uma oração?
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para entregar hinos de louvores para Ti. Fica conosco nesse ensaio, ouve as nossas vozes e nos use, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas por Ti através do nosso louvor. Fica conosco no decorrer desse ensaio. Amém. Gente, pode sentar. O Alisson vai soltar ali o hino, vocês vão ouvindo, tá? Pode soltar para começo. Vocês vão ouvindo pra... Eu mandei a letra lá no grupo. A gente não vai finalizar ele pra hoje, tá? Já vai ter uns 3 ensaios no mínimo pra gente finalizar ele. Mas vocês vão ouvindo pra pegar. Eu vou ir passando onde a gente vai cantar, onde vai ser solo, tá bom? Mas vocês irem acompanhando. Pode soltar. Maravilhoso. Canção. O céu proclama glória. Gente, mas só para vocês entenderem um pouquinho, vai começar ali, a gente vai tentar. Só os meninos ali. Maravilhoso, glorioso, aí a gente